Eu comecei um desafio: traduzir obras da história da arte em aquarela. A ideia é simples. A gente vai de A a Z. Cada letra do alfabeto vai trazer um artista. E a partir dele, eu vou escolher uma obra para entender, observar e pintar. Mas tem uma parte importante. As próximas letras você vai me ajudar a escolher. Eu só começo. E toda semana eu volto aqui com um novo artista, uma nova obra e uma nova tentativa. Tudo vai ser feito nesse formato aqui. Um quadrado de 20 por 20 em papel artes, grano grosso. E a proposta é copiar a obra, mas muito mais do que isso é olhar também, entender o que sustenta aquela pintura. É ver como ela vive na aquarela. Então, vamos começar. Alfred Sisley foi um pintor impressionista que dedicou praticamente toda a sua vida às paisagens. Ele nasceu em 1839 e viveu grande parte da vida na França, pintando cenas simples do cotidiano. Ele pintou rios, pontes, caminhos, céus. Mas o que torna o trabalho dele especial é a atmosfera. Ele amava as semanas entre o inverno e a primavera. As das últimas neves, dos primeiros verdes, como um fresco murmúrio, construídos com um olhar sensível sobre cor, valor e espaço. E talvez por isso o trabalho dele seja um ótimo ponto de partida, porque parece simples, mas exige atenção de verdade. E a obra que eu escolhi pra gente pintar hoje é uma da sua série de trabalhos que ele fez sobre uma inundação que aconteceu em Paris. Em 1872, havia estudado os efeitos do transbordamento das águas na ilha da Loge e na estrada de Saint-Germain em Portmali, mas foi principalmente em 1876 que ele pintou as inundações em Portmali. Para fazê-lo, bastava lhe andar pelas margens do Sena, perto da sua casa. Sisley pensava que as cenas mais dramáticas elas deveriam existir se colocadas num ambiente habitado. Observamos, por exemplo, a barca durante a inundação do Museu do Louvre. Apesar do tema trágico, apesar do céu carregado que anuncia novas chuvas, em todo o quadro reina uma espécie de paz serena. É porque Sisley sabe comunicar a sua própria humanidade às coisas. A água ameaçadora pode avançar lentamente para invadir tudo, mas isso não impede o pintor de revelar o perfeito acordo dos tons creme e rosa da casa do Nicholas, por exemplo, ou de anunciar a primavera nos brotos das árvores desfolhadas. Com um olho maravilhosamente sensível, Sisley percebe as mais delicadas harmonias da natureza e sabe como fixá-las sobre a tela. Em uma carta ao crítico de arte Adolphe Tavernier, seu amigo, Sisley explicou em poucas palavras toda a sua estética. Abre aspas. O tema, o motivo, deve ser sempre apresentado de maneira simples, compreensível, agradável para o espectador. Este deve ser levado, eliminando os detalhes supérfluos, a seguir o caminho que o pintor lhe indica e a ver de imediato aquilo que comoveu o executor. Em toda a tela sempre um recanto amado. E, após o tema, uma das qualidades mais interessantes da paisagem é o movimento, a vida. Fecha aspas. E para traduzir tudo isso em aquarela, a primeira coisa foi fazer o desenho, tentando trabalhar com a proporção, lembrando que o quadro é um retângulo e eu tive que traduzi-lo aí para um quadrado, sem desmerecer, enfim, tentando criar o equilíbrio que Sisley buscou na sua pintura. Primeira coisa que eu fiz foi umedecer o céu usando um pincel redondo. Eu simplesmente umedeci o papel e aí, com tons de lavanda, azul cerúleo, azul fitalo e um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho também, eu fiz o céu. Percebe que é uma aguada bem leve sobre um papel que está molhado. Ou seja, aqui a gente usa a técnica úmido sobre úmido. Dentro dessa técnica, é bem importante a gente não ficar pintando demais. É aplicar a tinta e deixar também a água trabalhar. Percebe que ao movimentar o meu papel, eu também deixo com que essa água faça esse movimento bem delicado. É usar essa mesma tonalidade, um pouquinho mais forte, com um pouco mais de tinta. Lembrando, viu? Tem tons de azuis, mas também tem um pouquinho de vermelho aí, um pouquinho de laranja nessa composição, só para poder dar uma quebrada nos azuis. Eu vou fazer a linha do horizonte, aquela atmosfera, aquela perspectiva atmosfera que tem algo mais ao horizonte que eu não consigo decifrar o que é. Então isso é um pouquinho só de tinta. Depois eu umedeço de novo o meu papel na parte de baixo, molhando, mas já dando uma sujada de água e com meu pincel, usando esses tons de azuis e acrescentando amarelo Nápoles também a essa mistura. Então, o mar vai seguir a mesma paleta do céu, mas agora eu vou acrescentar um pouquinho de amarelo Nápoles também nessa mistura. E ao invés de deixar ele totalmente uniforme, eu vou agora acrescentar um pouco mais de tinta na base, com o amarelo Nápoles. Então percebe que embaixo, onde está mais perto do espectador, a gente acrescenta um pouco mais de cor, trazendo um pouquinho mais de vida aí, gerando também um dinamismo nessa pintura. Então eu passei para a casa do Nicholas. E eu trabalhei basicamente com amarelo Nápoles, em tons aguados e mais fortes. Coloquei um pouquinho de laranja e um pouquinho de vermelho alizarin crimson, que é o tom rosado que a gente vai trazer. Isso, percebe que eu aproveitei o molhado do mar, do rio e da inundação, já para fazer o reflexo na água. E os movimentos foram verticais, para trabalhar a construção, mas levemente horizontais também na água, para gerar um pouco dessa atmosfera de água mesmo, porque a água o movimento é horizontal e não vertical.
Então eu tentei traduzir isso a partir da... E faço aqui a margem, né, trazendo um pouquinho de volume com um pouco de azul e lavanda. Percebe que lavanda, amarelo nápoles, são cores que possuem até, e o cerúleo, são cores que possuem branco na composição. Isso também gera pra gente um pouco da leveza, mas também da opacidade, criando essa atmosfera meio fria e tem com esse tom quente aí da casa. A casa vai quebrar esses tons frios, né? E vai dar pra gente essa atmosfera mais aveludada, diria eu. Com um pincel mais chato, eu vou trabalhar agora pequenos detalhes do reflexo das águas, bem levinho, nada de tinta carregada. Essa é a primeira fase, a gente chama de fase das aguadas. Mesmo a casa, que é o nosso personagem principal aí, ela também não é carregada de mais de tinta. E só agora, com um pouquinho mais de tinta na ponta, eu vou trazer a força dos pequenos detalhes da casa, do Nicholas. Então, com uma misturinha mais forte, ou seja, a mesma mistura que eu fiz as bases de azuis, eu vou trazer para essas laterais, só que agora com menos água e mais tinta. E percebe que um pincel chato já nos dá a linha reta, nos ajuda, né? Isso fica a dica aí, para você sentir o desejo de experimentar novos pincéis, novas formas também de trabalhar. E se você tá aqui até agora, não esquece de curtir esse vídeo e de me dizer se você tá curtindo o processo, tá aprendendo alguma coisa, isso me ajuda muito. Mas continuando, vamos trabalhar agora com as árvores que estão secas do inverno e começando a brotar. Aqui eu acrescentei azul e terra de siena queimado nessa primeira parte, um pouquinho de sépia também. E tentei trazer a mesma cor que eu fiz no telhado. Então, para você entender que a gente não inventa cores, a gente tenta trabalhar tudo tom sobre tom. Então, as cores que estão no céu compõem um pouco da inundação, o amarelo da casa compõe também o amarelado dessa água, e a cor do telhado me ajuda a conversar com as árvores que estão brotando para essa nova primavera que está chegando. Então, elas ainda vão dar folhas. A partir daí, eu mudei o meu pincel, depois que eu saí do chato, eu mudei o meu pincel para um pincel redondo fino. Esses dois últimos pincéis que você viu são pincéis da Princeton. O primeiro que eu usei foi o pincel Casaneu da Da Vinci, número 12, e esses dois últimos são pincéis da Princeton. Esse pincel, ele me ajuda nos detalhes, e a partir daqui, eu vou olhar com atenção os secos sobre secos. Eu vou tentar trabalhar agora os acabamentos. Tudo que precisa de uma tinta um pouco mais forte, menos água. Tá bom? Então agora eu vou acelerar o vídeo e eu espero que você curta aí enquanto você assiste. Para todo esse detalhe aí que eu tô usando, né, todos esses detalhinhos, as cores que eu tô usando são azul, ultramarino e terra de siena queimado para fazer os pretos, tá? Meus pretos, então, não são tão pretos assim. E essas manchas da janelinha e tal, é um pouquinho de lavanda que eu tô trazendo. Então, só para você saber um pouco de lavanda, um pouco de cerúleo, ou então branco com cerúleo, sabe? Só para você gerar uma manchinha um pouco diferente aí, uma aguadinha. E a partir daqui, esses escuros que você viu, então, essas cores, azul ultramar e terra de siena queimado. Isso também vai se aplicar para toda a parte escura que eu fizer, tanto dos reflexos quanto para as árvores também. Eventualmente, em algum ponto, eu coloco um pouco de sépia também nessa mistura, né? Pra dar uma queimadinha, um pouquinho mais. Mas os azuis, cerúleo, fitalo e ultramar são o tempo todo usados para a composição desses azuis, mas em pouca quantidade, muita água. Vamos continuar vendo o trabalho.
próximo artista com a letra B, você vai me ajudar a escolher.